Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão na noite de hoje? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje, envolvidos em boas energias, em energias de serenidade e muita paz. Queridos, hoje eu venho conversar com vocês sobre a questão dos nossos processos de culpa e o reflexo que isso acarreta nos nossos corpos energéticos e que termina reverberando aí para os nossos corpos físicos. Bom, todos nós, com certeza, não só da existência que estamos vivendo, dessa atual, mas de muitas outras existências, nós trazemos impregnados ali nos nossos corpos energéticos reflexos das nossas culpas. Todos nós vivemos inúmeras existências, como eu já falei em outros vídeos, nós somos espíritos muito antigos, muito velhos e com certeza já cometemos grandes deslizes, grandes erros, nos equivocamos muito, pisamos muito, como se diz normalmente, pisamos muito na bola, a gente fez muita besteira. E logicamente que à medida que vamos tendo lá um ou outro despertar de consciência, nós vamos entrando em contato com as nossas culpas, né? Porque se eu faço alguma coisa errada e se eu tenho um despertar de consciência, ainda que eu me perdoe, algum nívelzinho de incômodo com o meu erro eu vou ter, né? Acho que a gente só vai deixar de ter incômodo com os nossos equívocos a hora que nós não precisarmos mais reencarnar, né? Que venhamos a chegar num nível em que sejamos tão iluminados, mas aí também a gente não vai mais nem saber o que é pisar na bola, né? Por enquanto, todos pisamos na bola, todos nos equivocamos e erramos. Então, como eu trago sempre aqui para vocês essa questão de vida após vida, de que vivemos inúmeras existências, passamos inúmeras vezes aqui pelo plano físico e em cada uma dessas vezes com uma roupagem, né, diferente, né? E é claro que a gente vai acarretando aí muitas questões, né? Que de uma existência para outra, muitas vezes a gente consegue trabalhar ali as nossas dívidas, né? Os nossos equívocos, os nossos erros, mas os, aquilo que é traço do nosso espírito, ele é muito arraigado, ele é muito presente no nosso espírito. Ele também faz parte ali do nosso eu, né? Da nossa essência, né? Nós temos a essência positiva e a essência que não é tão positiva assim, né? Então, a gente, à medida que a gente vem reencarnando e à medida que a gente vem se trabalhando, existência após existência, logicamente que as coisas vão amenizando. Mas tem alguns bloqueios, algumas culpas, alguns processos com relação a determinadas questões, e aí quando a gente está reencarnado, reencarnada, quando entra em sintonia com aquele tipo de situação que pega mais, que pegou mais lá na outra existência, quando entra em sintonia, aquilo ali começa a, digamos assim, se movimentar energeticamente, né? Então eu vivo hoje uma determinada situação que pegou fundo em mim, eu não entendo muito bem o porquê que aquilo mexeu tanto comigo, eu tive uma reação negativa, mas a reação que eu tive foi desproporcional, foi muito além do que aquilo ali, né? Quem olha de fora diz, mas a troco do quê? Por que tudo isso? Mas é porque entrou em sintonia com alguma coisa de outra existência que eu vivi muito parecido e que na outra existência eu não consegui trabalhar, eu não consegui organizar internamente aquilo ali, né? Partindo também do princípio que
essa existência é o nosso melhor momento, porque a gente não involui, a gente só evolui. Então, voltando ao que eu estava explicando, entrou numa sintonia ali e me fez muito mal. E aí, à medida que o tempo passa, aquilo ali, ao invés de eu conseguir me liberar daquilo ali vai tomando uma proporção cada vez maior. E eu não consigo me liberar e, naturalmente, além de não me liberar, eu começo a atrair situações energéticas que terminam pesando mais e mais naquilo ali que já é o meu dodói, né? Dodói emocional, dodói psicológico, né? E aí, o que acontece? Eu começo a, dos corpos energéticos, aquilo então fica impregnado nos meus corpos energéticos, né? Está registrado já de outras existências nos meus corpos energéticos. E o que acontece? Os meus corpos energéticos já não estão mais dando conta. Aí começa a vazar para o meu corpo físico. E aí, o que acontece? Eu começo a adoecer. Então, o que eu queria comentar com vocês é que muito seguido nós atendemos irmãos no Luz da Vida com processos físicos já refletidos no corpo físico, que quando a gente começa a fazer o atendimento, a gente percebe que tem ali um processo de ordem emocional, culpas, né? E que as culpas realmente elas pesam energeticamente. Então, naturalmente a gente começa a limpar essas questões, né? Ajudando ali o irmão a limpar aquelas questões, para que uma vez essas questões sendo limpas, desbloqueando, limpando, aquele irmão tenha a possibilidade de ter os seus corpos energéticos novamente restaurados, limpos, organizados. E aí, naturalmente, a pessoa começa a se curar. É lógico que as coisas não acontecem isoladamente, é preciso que a pessoa queira se ajudar, que a pessoa faça um trabalho com ela constantemente, de estar se perdoando, se organizando energeticamente, emocionalmente, mentalmente. Muitas vezes é necessário que esse irmão que tem tantas culpas, e muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que dizem assim: ah, se tem algum culpado sou eu. Eu acho que eu sou culpada de tudo que dá errado na minha vida e na vida dos outros. Né? Tem aquelas pessoas que têm um complexo, nem sei se esse é o termo que a gente diz, um complexo de culpa por tudo, né? Ou seja, é interessante nesses casos que a pessoa busque auxílio de profissionais que possam ajudar a vencer esse processo, né? Psicólogos, terapeutas habilitados naturalmente, que possam auxiliar aquele irmão ali a ultrapassar, a vencer, a dissolver, a diluir aquele processo de culpa dentro daquilo que seja mais consciente, né? Para que a pessoa comece a ter oportunidade de se trabalhar e chegar no inconsciente, né? A coisa mais diluída, certo? Então hoje eu queria conversar com vocês justamente sobre isso, lembrando todos vocês que as nossas culpas elas pesam muito e que são pesos que nós trazemos de outras existências e que muitas vezes entram em sintonia com as culpas e os pesos dessa existência e que isso em algum momento começa a reverberar para o nosso corpo físico. Então vamos nos cuidar, vamos nos perdoar, vamos nos abrir a nos entender o porquê que muitas vezes ou a gente erra, ou a gente pisa na bola, ou a gente errou, a gente pisou na bola em algum momento. Vamos começar a nos perdoar, porque a perfeição não é desse mundo. Nós não somos perfeitos, aliás, ninguém é perfeito. E também não vamos colocar a culpa, a responsabilidade das coisas equivocadas, erradas, né, das nossas buscas
erradas, não vamos colocar também a responsabilidade em cima do outro, né? Todos nós somos responsáveis por nós mesmos, por tudo aquilo que a gente conquista, por tudo aquilo que a gente cativa, por tudo aquilo que a gente busca, né? E somos responsáveis também pelos nossos insucessos. Então, estejamos aí fazendo a conexão com Deus e buscando intimamente estarmos nos decifrando, nos organizando, trazendo uma qualidade energética para o nosso espírito. Desejo que todos vocês sejam envolvidos em muita energia de luz, serenidade, muita paz hoje e sempre. Fiquem com Deus.